Bom dia. Professor, o mercado reagiu muito mal ao anúncio do nome de Nelson Barbosa e, pior ainda, aos discursos de Nelson Barbosa, porque depois de falar aos investidores estrangeiros e brasileiros e da posse, no final da tarde ali, né, da série de eventos que iam se sucedendo, fecha em 4 o dólar e o mercado em queda. O que a gente pode esperar para os próximos dias, professor? Bom, o mercado gosta de reclamar de barriga cheia, né? Porque nesse ano já foram pagos quase R$ 1 trilhão em juros e amortizações da dívida pública, né, que beneficia principalmente esses mesmos investidores, né, grandes bancos, né, grandes investidores nacionais e estrangeiros, né? E o que se discute aí é que haveria uma diferença entre o atual ministro e o anterior, que o atual ministro iria demandar um déficit maior nas contas públicas e que o anterior queria um superávit, ou seja, a grande imprensa, né, os outros meios de comunicação ficam fazendo esse debate, mas na verdade ele é um falso debate, né, porque o que se discute é a meta de superávit primário, quem que iria conseguir mais superávit primário. Só que o que se discute é assim, um quer um superávit de 30 bi, o outro quer de 10, depois se fala que vai conseguir um déficit de 20, ou seja, discussões pequenas, quando na verdade, quando a gente olha o orçamento inteiro, a gente vê que mais de 40% do orçamento do governo federal vai para o pagamento de juros e amortizações da dívida, seja qual for o superávit primário e o déficit primário. Por quê? Porque essa metodologia de considerar só o aspecto primário do orçamento analisa apenas uma pequena parte do orçamento. Quando a gente olha o orçamento como um todo, na verdade, Levi e Barbosa são, na verdade, a mesma coisa, né? Uhum. Portanto, é o seguinte, o mercado está reclamando, mas não tem por que reclamar de Nelson Barbosa. A política dele, pela sinalização primeira, não é de dar uma grande guinada, deve seguir inclusive os mesmos rumos de Joaquim Levy. Exatamente. Quando a gente considera o orçamento como um todo, não só o orçamento primário, né, que é uma grande enganação, né, que os outros meios de comunicação colocam, né, como se fosse um guia, né, para o orçamento. Quando a gente olha o orçamento como um todo, a gente vê que não há diferença. Inclusive, em uma recente audiência pública na Câmara dos Deputados, foi questionado ao ministro Nelson Barbosa quem são esses investidores, quem são esses bancos que ganham com a dívida pública, ou seja, um dinheiro público, ou seja, isso deveria ser transparente, né? E a resposta dele foi que tem que ter sigilo bancário sobre isso, ou seja, é um absurdo, né? Um ministro que é visto pelo mercado como ruim para o mercado, né? Na verdade, ele é bonzinho, né? Porque não quer nem revelar quem são os beneficiários da metade do orçamento federal. Ou seja, é um absurdo isso, né? Professor Rodrigo, me diga o seguinte, cenas dos próximos capítulos. O país está numa depressão econômica, os últimos trimestres têm sido negativos, o desemprego crescendo, a inflação retomada aí na casa dos 2 dígitos. O que deve ser feito nesse momento, na sua visão, para mudar o rumo do Brasil, para se retomar o crescimento, que foi o que pediu ontem a presidenta Dilma Rousseff, com segurança, diz ela, né? Sem grandes guinadas? Bom, em primeiro lugar, é preciso colocar que essa política econômica que a gente tem é completamente equivocada. Por quê? Porque tenta combater uma inflação que é de preços administrados pelo próprio governo com alta de juros, ou seja, não tem nada a ver. A inflação que a gente tem aí de mais de 50% na energia elétrica, no combustível, nos remédios, nos planos de saúde, na educação privada, ou seja, isso tudo são preços que são ou deveriam ser controlados pelo governo, mas que o próprio governo permite aumentos absurdos, né, na conta de luz, no combustível, né, então, e depois fala que tem que aumentar o juro
para combater esse tipo de inflação que não tem nada a ver com demanda aquecida, não tem nada a ver com isso. Né? O que se deveria fazer é reduzir os preços administrados, reduzir as taxas de juros, que é um absurdo que em meio a uma crise o Brasil aumente a taxa de juros. Né? Como é que pode, no ano passado, já começar a aumentar a taxa de juros em meio a uma recessão gravíssima? O resultado não podia ser outro, né? Desemprego, recessão, obviamente a crise aí para os trabalhadores, mas tem setores que obviamente não tem crise, né? Os bancos, né? Os grandes, né? Banqueiros, né? Não estão em crise, né? Por quê? Porque eles ganham com juro alto, né? Então é preciso mudar completamente essa política, acabar com esse regime de meta de inflação que não combate a inflação coisa nenhuma. Esse negócio de aumentar juro não tem nada a ver com a causa da inflação que nós temos. Qual é a causa? É uma inflação, não é uma inflação de demanda, é uma inflação de oferta, de aumento de preços administrado pelo próprio governo, né? Então, essa política econômica que Levi e Barbosa concordam plenamente, né, de manter esse modelo equivocado de meta de inflação, é que deveria ser trocado. Infelizmente, a gente não vê essa possibilidade. Infelizmente, o Banco Central vai continuar mantendo os juros altíssimos e os preços administrados continuam explodindo. Pois é, mas o que o senhor disse, o que o senhor defende de controle de preço é exatamente o que as pessoas dizem que não pode, muitos, né, dizem que não pode acontecer, porque quando acontece aí qualquer problema e tem que explodir, os preços explodem e aí a volta da inflação se dá muito mais rápida, né, com preços controlados. Há algum bom exemplo de controle de preço mundo afora? Porque o problema não é você taxar, o problema é quando é que você sai da armadilha. Não, o problema é que hoje a gente vive um sistema de controle de preços para cima. É o que o governo faz. O que a gente tem hoje, infelizmente, é um controle dos preços de combustível, de energia, que são determinados pelo governo. O que existe hoje é um controle de preços para cima, para garantir os lucros das empresas de energia, para garantir os lucros da Petrobras, que na verdade vão para o setor privado também. Ou seja, o que a gente quer é exatamente que o governo deixe de aumentar os preços, ou seja, que permita que a economia possa ter preços adequados de energia, de combustível, até mesmo o preço dos alimentos, né, que nós temos hoje, uma alta absurda no preço dos alimentos, é o resultado de um modelo agrícola equivocado, que dá prioridade ao setor primário exportador, né, que é uma questão política, ou seja, o setor agrícola brasileiro sempre foi voltado, né, principalmente para commodities agrícolas de exportação. Isso foi um modelo controlado pelo governo para se garantir um determinado setor que tem poder político no Congresso, né, e isso deveria ser alterado para que a agricultura familiar, que infelizmente tem a menor parte das terras, né, pudesse garantir o seu acesso à terra e, obviamente, mudar também toda uma estrutura de comercialização, né, de varejo que é altamente controlada por grandes cartéis. Ou seja, então o que a gente tem hoje no país é um controle de preços que visa, né, atender aos lucros, né, de grandes setores. O que a gente quer é exatamente descontrolar essa política, é mudar a política. Ah, perfeito. Né? Só para fechar, é isso. A última questão ainda de Nelson Barbosa, a questão da Previdência. Qual é a sua visão? Bom, a questão da Previdência também existem várias mentiras, né, sendo colocadas aí, de que a Previdência seria deficitária, né? Se coloca aí um déficit de 70 bilhões da Previdência, né, como se ela fosse deficitária, mas na verdade ela está incluída no sistema de seguridade social, dentro da Constituição, né, está assegurado que a Previdência está dentro da Seguridade Social, que reúne as áreas de saúde, previdência e assistência, e que em 2014 teve um superávit de mais de 50 bilhões, segundo os próprios auditores da Previdência Social, a ANFIP, né? Então, na verdade, mais uma vez, estamos diante de uma grande manipulação de números, né, para se tentar culpar os aposentados pela crise,
quando na verdade a crise vem de uma dívida pública absurda que consome mais de R$ 1 trilhão por ano, né? E estamos aí discutindo um falso déficit da Previdência de 70 bilhões, ou seja, a realidade está bem distante aí dos grandes meios de comunicação. Professor, essa situação, o senhor sempre repete os meios de comunicação comunicam os dados que eles obtêm junto ao governo. O governo está mentindo, então, porque esses são dados oficiais, são dados publicados em relatórios oficiais do governo. Exatamente, ou seja, o governo rasga a Constituição quando ele considera a Previdência dissociada das outras áreas da Seguridade, que é a saúde e assistência. Né? A Constituição de 88 está bem claro lá que a Previdência faz parte de um sistema de Seguridade que tem o seu próprio orçamento, né? Ou seja, que tem receitas como a COFINS, a CSLL, né? Que são destinadas para essas três áreas, ou seja, saúde, assistência e previdência. O que o governo faz é comparar apenas os benefícios previdenciários com a contribuição patronal e com a contribuição previdenciária patronal e do empregado, que é apenas uma parte das receitas da Previdência e da Seguridade. Quando nós consideramos todas as receitas da Seguridade Social, o que nós temos é um grande superávit de mais de 50 bilhões. Daria sim para acabar com o fator previdenciário, aumentar o salário mínimo. Isso seria plenamente possível, mas infelizmente as informações que são circuladas pelo governo, né, obviamente atendem a um determinado interesse. Mas por quê? Não existe informação inocente, né? Tá, mas por quê? Que é feita para atender determinado setor, que infelizmente hoje é o setor financeiro, né? Está de olho aí no dinheiro da Previdência. Professor, mas vamos lá, só para fechar aqui uma questão. Por que isso? Se o PT se elegeu, e eu me lembro principalmente de Lula e Paim fazendo um discurso muito semelhante ao que o senhor está dizendo, né? Assumem, estão há 13 anos no poder, não mudou isso? Porque esses dados, esses números que o senhor está colocando, eu não estou errado, né? Eram a crítica de Lula, Paim e outros setores do PT à condução da Previdência no governo Fernando Henrique Cardoso. Que o cálculo estava errado, que a Previdência era superavitária. Por que o PT agora, na sua avaliação, o senhor é um economista de esquerda, está fazendo exatamente a mesma coisa que criticava? A chamada Carta ao Povo Brasileiro, né, que na verdade era uma carta aos banqueiros, na verdade, né, que garantia totalmente esse modelo, né, de garantir as metas de superávit primário. O que significa meta de superávit primário? Em bom português, né, vamos sair do economês, né, e falar o bom português. Quando se fala em cumprir meta de superávit primário, significa, na prática, destinar mais de 40% do orçamento para o gasto com a dívida pública. Embora o superávit primário ele seja um valor muito pequeno atualmente até se faça um déficit primário, mas que pela lógica do orçamento, né, isso aí cria uma amarra, né, que destina todas as despesas não primárias, praticamente, para o pagamento da dívida, ou seja, é uma tecnicalidade que é bastante difícil de explicar, né, em termos didáticos, né, para a população, mas que em bom português é isso. Professor. 47% do orçamento para gasto com a dívida pública. Infelizmente o PT aderiu a esse modelo, faltou coragem, né, para atender a população que pedia mudança. Em 2002 a população pediu claramente mudança, né? No ano 2000, 6 milhões de pessoas votaram não ao pagamento da dívida sem a realização de uma auditoria prevista na Constituição, e a vontade do povo está sendo esquecida. Tá. Professor, só rapidamente, tá, porque a gente já explodiu todos os horários aqui, a gente tem outros entrevistados nesta terça-feira. O senhor faz críticas à questão do FMI. O FMI não foi saudado pela esquerda que o Brasil está livre do FMI? O governo fez um anúncio... Uma grande, né, infame, né, que foi colocada pelo governo, né, na grande imprensa, que foi o pagamento, né, antecipado ao FMI em 2005, né? Só que, em primeiro lugar, a dívida com o FMI era apenas uma pequena parte da dívida, né? Em segundo lugar, o que se pagou,
né, pelo FMI foi pago às custas de mais dívida, ou seja, se fez uma dívida mais cara, né, uma dívida interna de quase 20% ao ano de juro, para pagar o FMI, que cobrava 4% ao ano, e mais, as políticas, né, que são impostas pelo FMI continuam sendo aplicadas, né, o superávit primário, as privatizações, né, toda essa política neoliberal, né, as reformas da Previdência, né, tudo isso continua sendo aplicado à risca, né, ou seja, se antes a gente recebia empréstimo do FMI para seguir a risca o modelo dele, agora a gente não recebe nada, até empresta para o FMI e continua aplicando a política deles. Ou seja, é impressionante, né? Então, na verdade, continuamos dependentes da política do FMI, né? E essa história de que foi paga a dívida, né? Foi uma grande estratégia para tentar exatamente, né, esconder o problema. Na verdade, isso é uma prova de que o problema é tão grande, né, que é importante para o governo tentar esconder. Obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho, professor Rodrigo Ávila. Obrigado aí pelo grande espaço aí, um abraço.